Saudações, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma discussão do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos conversar não sobre uma pergunta, mas sobre um parágrafo 101, que esclarece sobre nós, os espíritos imperfeitos. Veremos. E eu passo a bola para a Ilka, que vai ler para a gente, questão 101. E aí, pessoal, vamos lá para o nosso estudo, então. O comentário da questão 101, que não é uma questão, não é uma pergunta, é um comentário de Kardec. Vamos lá, vamos para a leitura. Terceiro grupo, espíritos imperfeitos. 101. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que resultam desse modo de ser. Eles possuem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que a verdadeira maldade. Alguns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já evidenciam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e sentem prazer quando conseguem praticá-lo. Alguns aliam a inteligência com a maldade ou a malícia, mas, seja qual for o seu grau de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos desprezíveis. Os conhecimentos que possuem sobre o mundo espiritual são limitados, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e os preconceitos que possuíam quando estavam encarnados. Assim, sobre o mundo espiritual, eles podem nos dar apenas informações falsas e incompletas. Entretanto, mesmo nas comunicações imperfeitas, o observador atento encontra muitas vezes a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. A linguagem que esses espíritos utilizam revela o seu caráter. Todo espírito que em suas comunicações manifestar um mau pensamento pode ser classificado no terceiro grupo. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito que pertence a esse grupo. A felicidade dos bons constitui para eles um tormento incessante, porque sentem todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e as dores dos sofrimentos pelos quais passaram quando estavam encarnados, e essa impressão é muitas vezes mais dolorosa que a realidade. Sofrem tanto pelos males que suportaram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. E, como esse sofrimento é longo, eles acreditam que seja eterno. Como uma forma de punição, Deus permite que eles assim pensem. Nossa, que legal. Me chamou a atenção justamente esse último parágrafo aqui que fala: como uma forma de punição, Deus permite que eles assim pensem. Na verdade, não é que Deus pune, né? É que Deus entende que o estágio evolutivo que cada um de nós nos encontramos faz parte do aprendizado deles acreditarem que, ai meu Deus, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, mas faz parte do aprendizado. Seria como forma de aprendizado, Deus permite, talvez, né? Mas não como Deus pune. Eu não vejo Deus como uma criatura que pune, imagina. Não tem como a gente não lembrar daquela live do Jordelei, que ele foi dar passividade e veio um pseudo-sábio tentando se passar, né, pelo mentor, e que ele sentiu na hora a energia, e o cidadão inclusive até falou saudações energéticas, mas o Jorge captou aquela vibração. E se você acompanhar a Revista Espírita, pelo menos as primeiras, tem muitos relatos desses pseudo-sábios que não conseguem sustentar argumento. Eles conversam. Eu não sei, o Kardec não fala a questão de tempo, né? Mas ele percebe que a narrativa começa de um jeito, começa muito sublime, aquela forma exagerada, mas o espírito não sustenta, despenca para as palavras mais baixas, que é o que eles estão acostumados, né? Então, você percebe pela energia, você percebe pela prosa, né, desses espíritos que não se sustenta. Eu gosto de fazer a incompreensão, né, deles, assim, eles entendem Deus, mas não compreendem a completude das coisas. Então, eles falam um pouco que eles captam e é como você tem que sustentar um assunto até o fim, sabendo só
a introdução do assunto. Lá na metade não vai dar certo. Eu gosto de fazer umas colocações sobre essas questões que o espírito de Miramês traz para a gente, né? Então ele fala, nessa questão 101, que a quantidade de espíritos imperfeitos, ele até faz uma correção. Ele acredita que o termo não deveria ser espírito imperfeito, porque se Deus criou tudo, Deus não criaria nada imperfeito. Então ele faz uma correção dizendo assim: a gente pode chamá-los de espíritos primitivos, cujas faculdades dormem, mas que serão despertadas com a luz do sol divino. E ele fala que a quantidade desses espíritos primitivos é uma extensão imensurável da Terra, que ultrapassa a quantidade de espíritos bons. O que é entendível, né? Porque a gente está no plano de prova e expiação, então a gente está nessa transição de, por enquanto, ainda sobressaem esses espíritos imperfeitos, mas eu acho que logo, logo a balança inverte, né? Kardec, ele começa já respondendo a sua pergunta, e não a de Kardec no início, né? Espíritos imperfeitos somos de fato todos nós, né? A gente tem a presença extrafísica de alguns espíritos que vêm para esclarecer, né? Exemplo como o Bezerra de Menezes, por exemplo, que vive aqui em trabalhos, assim, então em um outro grau já de aprendizado, mas todos nós estamos nesse grau de imperfeição ainda e de correção. Tem um autor, eu estou tentando lembrar quem é o nome dele, senão depois eu boto lá nos comentários pessoal, assim, que ele diz que 2%, né, se a gente pegar toda a população, digamos que 2% está nesse lado totalmente sombra, sendo mal. Então, 2% é muito pouco. 2% estaria no processo já o inverso, de ainda ser imperfeito, mas praticando exatamente o bem. Aí você diz 2, peraí. E os 96%? Os 96% são justamente esses que Kardec comenta, que são aqueles que nem lá nem cá. Simplesmente não se envolvem. E isso também mostra o nosso grau de desenvolvimento. Então, se eu não estou lá nem cá, eu ainda estou no meu processo de desenvolvimento espiritual, de moralidade, de ética, de tudo. Então, ainda estou nesse nível de grau de imperfeição. Quando eu negligencio aspectos mais elevados da vida, como ajudar o próximo, o meu próprio desenvolvimento espiritual, moral, bondade com os outros, ainda que eu não esteja só ligado às coisas mais materiais, como dinheiro, status, poder e né, os instintos mais que nos puxam um pouco mais para baixo, a gente está aí nesse grau de imperfeição, porque a gente ainda não consegue olhar para o outro, para o sofrimento dos outros, para o que causa dor nos outros. Então a gente ainda está num grau de certa inferioridade, digamos assim, espiritual, né? Se a gente observar, por exemplo, pessoas que agem de maneira egoísta, cruel, manipuladora, são, digamos, manifestações de pessoas sem ainda um tanto de luz ali e que precisam trabalhar. Então, em que grau a gente ainda está dentro da matéria? É onde a gente precisa, onde eu acho que Kardec chama a atenção para a gente entender onde a gente precisa. Não é porque eu não pratico o mal que eu já estou num grau diferente dos outros. Também tem um grau de imperfeição para trabalhar. Tem um trecho que Miramês me chamou a atenção, porque quando a gente escuta falar sobre encosto, espírito zombeteiro, a gente tem a tendência de julgar, né? E a gente descarrega uma energia muito grande sobre eles, né? Mas tem uma parte que ele fala assim: esses espíritos inferiores não têm culpa de serem assim. Faz parte da trajetória deles. Todos nós temos qualidades espirituais, esperando o tempo e a nossa compreensão para crescer, assim como fizeram os anjos. Estes também vieram de onde viemos, como partimos do mesmo ambiente divino dos espíritos primitivos. Olha que bonito esse ângulo, né? Da gente botar um certo entendimento sobre tudo isso e compaixão mesmo, entender que faz parte do processo. Eles não têm, como ele disse aqui, eles não têm culpa de serem primitivos, não têm culpa de agirem dessa forma, né? Gostei dessa... É porque a gente dá o que tem e faz até onde sabe, né? O que eu sei sobre tal coisa é só o que eu sei até agora. Então, eu só ajo de acordo... Por isso que é importante buscar conhecimento, por isso que é importante vigiar os pensamentos e
para entender o que é. Quando eu busco orientação espiritual, por exemplo, mesmo para quem está em desenvolvimento mediúnico, não engraçado, hoje eu estava gravando aqui uma prece, a prece que eu gravei a prece 83 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelos espíritos obsediados, né? E um trecho da prece diz assim, né? Que olha para aqueles que ainda não sabem o que estão fazendo, que não têm total compreensão dos seus atos, né? Que por uma imperfeição mesmo ainda agem de maneira imatura. E aí traz a reflexão de que quando eu procuro isso, quando eu me encontro com um espírito pseudo-sábio, talvez tentando me orientar, cabe a mim o alerta de escutar, como o Jordanley fez para ele. O que ele está falando? Tudo que ele está falando faz sentido? Em que ponto não é? Porque a gente está sob influência de bons, de não tão bons. Quando essa influência é captada, que portas eu abri para captar essa influência? O que ele está me dizendo? Como é que ele está me tratando? Quais são as informações? Não é aceitar tudo de cara, porque o espírito chegou aqui, disse, começou a falar bonita, não. É observar a comunicação do cabo ao rabo. Comunicação. Para ver o que foi diferente. Digamos que aquele espírito pseudo-sábio que encostou ali, né? Ele talvez não tivesse dito coisas ruins até o final. Mas brincou, né? Mas brincou, mas tentou. Então, o que ele não poderia dizer, né? O que eu preciso vigiar nos meus pensamentos, naquilo que eu escuto dos outros. É um espírito, eu aceito tudo só porque é um espírito que está me dizendo? Mais do que isso, é observar a palavra, cara, o que ele está dizendo? O quê? Não quem, o quê? O quê? Para a gente não incorrer justamente nisso, no engano de achar que é espírito. Começou dizendo Deus te abençoe e ele vai saber tudo. É colocar uma colherinha de verdade num balde de inverdades, né? Isso. Então, se a pessoa faz o corte daquele trecho de verdade, vai entender que o espírito é superior, é iluminado, mas esquece de analisar todo o conteúdo do vídeo, não só aquele corte. Mantendo uma linguagem nossa aqui de... E quando eu acredito, por que eu acredito? Né? O que ele me disse, que talvez, será que massageou meu ego? Será que ele veio no meio dessa conversa, tudo me disse tantas coisas boas sobre mim, e eu ainda, espírito imperfeito, só tenho coisas boas, né? Ainda sou uma prosa antes dessa, a gente estava falando, assim, quando no desenvolvimento mediúnico vem aqui, o espírito vai fazer o trabalho, ela não analisa a minha cabeça, não, filha, assim, né? Então, se o espírito vem, não, esse aí é maravilhoso, esse aqui chegou e disse, não, perfeita, sem defeitos, plena. Perfeita, sem defeitos, filha, tá tudo certo, segue, vai, ixi, linda, lacrou. Fantástica. Lacrou, filha. Não, eles são, inclusive, comedidos, né, com o alimento ao nosso ego, porque a gente ainda tem muito que doutrinar o nosso ego, assim. Na matéria, a gente é muito, muito conectado com as coisas materiais, então não é sobre falar as nossas qualidades, mas o que eles estão dizendo, né? Se eu ainda estou precisando que o espírito venha aqui alisar meu ego, quem é que vem alisar o meu ego? O próprio Jorge comentou que o Lázaro até hoje nunca elogiou o Jorge. Pelo contrário, só recebe carcada. Carcada, levanta, não vai morrer hoje, filho. Pode tá tudo bem, não é? E isso é carinho, isso é amor, porque se ele vem, né, e te diz o quanto você precisa ser forte, você precisa trabalhar, ele está falando também sobre a tua independência enquanto espírito, de não depender de outros espíritos. Nós somos seres, espíritos livres e independentes, então a minha jornada ela pode ser auxiliada. Você vai estudar, você pega um livro, você está lendo palavras de um espírito que estava aqui encarnado, que está te ensinando alguma coisa, mas a prática, o colocar em prática os ensinamentos é com você. Então não vem, a gente espera muito que venha alguém do mundo espiritual e diga, olha, faz o seguinte, faz esse curso aqui. Você que tem que escolher o caminho, né?
Vale a vibe da live de cartas ciganas dessa semana, em que só saía a carta da escolha, né? Tá com você, o caminho é seu. Escolhe aí, escolhe aí. A gente até brincou na live que eu disse, nossa, cada tiragem de pergunta era escolha. É você que define seu caminho, né? Eles estão aí para dar esse suporte. Não tem caminho errado. E por falar em escolha, juntando aqui um parágrafo que você leu, que todo mau pensamento nos é sugerido, também cabe a nós escolher absorver esse pensamento. Uma das coisas que eu gostei de aprender com a meditação, na pandemia eu comecei a fazer aqueles desafios dos 30 dias, né? Então era 30 dias sem chocolate, 30 dias de banho de água fria, 30 dias de meditação. Então, nessa meditação, eu comecei uma semana, eu conseguia 1 minuto, 2 minutos. Mas o interessante é você observar que a meditação funciona como se fosse uma coleira. A hora que seu cérebro começa a viajar lá longe, você traz ele de volta. Mesma coisa são os pensamentos. A hora que você começa a pensar essas coisas que você sabe que não é de você, que os pensamentos são sugeridos, você para pensar, não, isso não é meu, volta para a realidade, volta para o meu centro, volta para o Renato que eu sou, e vamos analisar que pensamento que é esse. Então fica a sugestão. Que pensamento você está tendo no seu dia a dia? Você está curtindo o canal? Você está escrevendo para nós? Curte? Compartilha? Compartilha, comenta. Junte-se a nós. Mais alguma coisa, Yuquinha? Não, acho que não. Acho que a gente já falou tudo. É isso. E fechando, é isso. Vamos olhar mais para os nossos pensamentos, para as energias que nos rondam. Terminar com a frase que meu mentor disse uma vez. Ele disse, filha, né? No auge de pensamentos muito conturbados, ele disse, que portas você deixou abertas para que esses pensamentos chegassem até você? Você abriu as portas. Você buscou os pensamentos. Que bonito. O sussurro que vem aqui, se a porta está fechada, acabou. Mas que portas você tem deixado aberta para poder ouvir o que você não precisa ouvir, né? Que a gente possa, então, buscar um pouquinho de luz e verdade no nosso caminho aqui, né? Na nossa jornada. Então, Obrigada. que você siga a sua jornada, um bom final de semana, curte, compartilha, vem estudar com a gente, seja o Livro dos Espíritos ou os livros que estamos gravando, Gênesis, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveite e faça desse momento um evangelho, bota água para fluidificar, compartilha com seus amigos, conversa com seus familiares. São 4 vezes na semana que você está conversando sobre coisa edificante. Vale a pena, junte-se a nós e fiquem com Deus. Tchauzinho.